Olá, começando o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala sobre economia, o comércio no Brasil. O comércio tenta se recuperar dos impactos da pandemia, mas a inflação é um dos grandes desafios. A alta dos combustíveis interfere diretamente no custo do frete e, claro, o consumidor paga a conta. Por outro lado, as vendas online crescem e ajudam os clientes a buscar custos menores. Os desafios do comércio formal e informal e a inflação em destaque no Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o economista-chefe da FEComércio, Guilherme Dizzi, para falar mais sobre as questões econômicas aqui no país e também, claro, o ambiente do comércio. Guilherme, olha, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nós somos lá do tempo que a gente se falava muito pelo telefone, ainda na Rádio Jovem Pan, mas hoje a Rádio Jovem Pan também é TV e você participa agora dessa nossa edição do Diálogo Jovem Pan. Muito obrigado, bem-vindo sempre. Obrigado, Thiago. É um prazer falar com você sempre, desde aqueles primórdios, da rádio, que a gente fazia a ligação por telefone fixo, a gente já dava entrevista. Parabéns pelo seu sucesso, pelo sucesso da Jovem Pan agora na televisão. Obrigado, Guilherme. Guilherme, falando sobre essa situação que nós estamos vivendo de economia, porque há muita pressão, a guerra na Ucrânia, ainda esse pós-pandemia, a inflação em todo o planeta e, primeiro, claro, falando sobre o comércio. Nas últimas horas, nos últimos dias, já temos informações sobre o comércio e também sobre o setor de serviços. São algumas informações conflitantes. Há um pequeno aumento nas vendas do comércio, mas também o setor de serviços está agonizando. O que é possível esperar para os próximos meses aqui no país em relação a esses indicadores importantes da economia? Olha, Thiago, a gente vive uma situação muito difícil, né? Como você bem disse, o comércio tem sofrido aí com um ritmo muito fraco das vendas. Isso é decorrência de uma inflação muito alta, aí que tem impactado muito o bolso do consumidor brasileiro. Agora, no mês de março, nós tivemos uma alta de 1,64% na inflação oficial, em decorrência, foi absorvida todo o impacto da guerra da Ucrânia, ali o aumento da gasolina, do óleo diesel, do gás de botijão. Então, tudo isso faz com que esse consumidor perca o seu poder de compra e aí o comércio sente na ponta. O setor de serviços, ele sofreu muito durante a pandemia, sobretudo o setor de turismo. Então, agora a gente vê uma recuperação mais acelerada, mas não que o setor esteja no momento aí extremamente favorável. Está muito positivo, de fato, mas a base de comparação está muito fragilizada. A gente teve um momento muito difícil no primeiro trimestre do ano passado, quando a gente ainda estava na segunda onda da pandemia, com restrições de viagens, de atividade, de circulação. Então, a gente vê uma comparação agora com um cenário muito negativo. Então, a gente vai ver variações muito expressivas, mas a gente tem que tomar muito cuidado numa análise porque a situação ainda é muito delicada para consumidores e empresários. Bom, e até que ponto, Guilherme, que a situação da inflação também deixa os consumidores bastante retraídos? Porque os consumidores já vêm sofrendo muito desde da pandemia com dívidas e outros indicadores que desfavorecem a compra, as pessoas saírem para as compras, mas o setor de comércio sofre de que maneira em relação à inflação também? Isso tem reflexo na queda das vendas? Tem sim, Thiago. Como você bem disse aí, se você tem uma inflação muito elevada, o consumidor precisa de mais recursos para comprar o seu feijão, a cenoura, a batata, a cebola e vai ter que reduzir de outro lugar. E aí pode ser tanto no setor de serviço, mas também postergando uma compra de um eletrodoméstico, um eletrônico, um móvel, algo do tipo que você precisa de um planejamento. E como você bem comentou, Thiago, houve um recorde de endividamento no final do ano passado. Das famílias com um limite ali da renda no seu consumo, tiveram que complementar a sua renda através do crédito, sobretudo no cartão de crédito. Então, a gente viu muito consumo sendo estimulado através do crédito. Qual que é o grande problema disso? Que a taxa de juros, a Selic, está próxima a 12%. No ano passado, estava em 2%. Então, quem toma crédito hoje paga muito mais caro. E quem está inadimplente, que não pagou aquela dívida na data do vencimento, vai pagar uns juros mais elevados. Então, se você paga mais de juro, sobra menos para o consumo. E o comércio sente na ponta. Então, essa situação de inflação, juros elevados, tem um impacto gigantesco sobre as vendas do comércio, sobretudo aqueles bens duráveis que você precisa de um financiamento aí para comprar em 12, 24 vezes. Então o comércio sente muito na ponta e também aqueles setores básicos como supermercados, que as famílias estão tendo muita dificuldade de manter o seu consumo no dia a dia.
Guilherme, quais são as projeções da FEComércio? Porque a gente tem vários indicadores que medem a confiança, a expectativa de vendas dos consumidores. Tivemos recentemente a Páscoa, a gente vê os ovos de Páscoa muito caros, ou seja, as pessoas muitas vezes tentando driblar essa alta da inflação, mas o que se espera para os próximos meses? Porque esse também é um ano de eleição aqui no Brasil e sempre há interferência da eleição no comércio. Temos a Copa também, que por um lado, o outro lado, na verdade, as pessoas talvez tenham disposição de trocar os aparelhos de televisão, mas são questões mais pontuais ou não? São sim, Thiago. A gente está vendo uma recuperação ainda muito lenta. A gente esperava no final do ano passado um ritmo mais forte de crescimento, né? A gente não contava com a variante Ômicron no mês de janeiro, fevereiro, e nem com a guerra na Ucrânia no mês de fevereiro e março. Então, tudo isso fez com que a gente revisasse a expectativa aí para este ano. A gente tende a ter um crescimento aí próximo a 3%, 4% aí nas vendas em relação a 2021, mas lembrando, né, o ano passado também foi de recuperação. A gente não está naquele momento extremamente favorável, as condições ainda são muito duras, inflação elevada, tem a questão dos juros. A variável que tem ajudado relativamente aí, Thiago, é a questão do emprego. A gente saiu de 15 milhões de desempregados, estamos na casa dos 12 milhões de desempregados. Pode parecer pouco, mas tem um efeito muito positivo, né, para a economia. São famílias que regressaram ao mercado de trabalho, recuperaram parte da sua renda e agora conseguem voltar ao consumo. Então tem uma população aí que voltou ao mercado de trabalho. O ano passado, só para lembrar, o CAGED mostrou uma geração de 2,7 milhões de novos empregos no mercado de trabalho. Agora, neste ano, no primeiro bimestre, a gente está falando em torno de 350 mil novos postos de trabalho. Então, a geração de emprego tem voltado a crescer. Isso é muito importante para a recuperação de renda e manter o comércio aquecido aí pelo menos até o final do ano. Não é o que a gente esperava, né? A gente esperava um ritmo muito mais forte de crescimento aí ao longo do ano, mas essa situação que a gente viu de inflação mais alta por conta da crise da Ucrânia, isso tem um efeito muito negativo para as vendas e as nossas revisões começam a ser um pouquinho mais fracas. Guilherme Ditz é o economista-chefe da FEComércio. Guilherme, até uma curiosidade, a gente sabe que o mercado de trabalho mudou muito nos últimos anos e até a pandemia trouxe muita gente para a informalidade, né? Eu pergunto para você em relação ao comércio. A FEComércio faz levantamentos sistemáticos não só com o comércio formal, vamos dizer assim, mas também há levantamentos desse comércio informal, os MEIs, as pessoas que estão tentando se regularizar, a pessoa que perdeu o emprego durante a pandemia e agora acabou abrindo uma pequena empresa em casa mesmo. Como que é possível medir essas mudanças que o comércio vem tendo nesses últimos anos? É difícil, né, Thiago? Quando a gente fala de informalidade, pelo próprio nome já diz que é informal, sem aquele registro, são as pessoas que estão recebendo aí por fora e estão movimentando a economia, mas a gente não tem como captar esse movimento. Mas, de fato, houve uma expansão muito forte dos registros de MEIs, né, de microempreendedores individuais. Isso é muito importante, né, porque as pessoas vão buscando formas, já que o mercado de trabalho não te traz essa oportunidade, as pessoas vão buscando forma de ter uma renda extra ou até mesmo ter o seu trabalho principal. Sair daquela carteira assinada que tinha anteriormente e abre o seu próprio negócio, que é muito importante para o empreendedorismo. O Brasil não tem um histórico muito grande do empreendedorismo, né? Então é importante que haja assim esse movimento e até mesmo a pandemia trouxe, né, forçou as pessoas a buscarem formas alternativas de complementar a sua renda. Então, a gente vê um crescimento dessa forma e as pessoas, Thiago, entenderam que isso é um caminho sem volta. As pessoas estão buscando essa nova forma e estão entendendo que é possível, sim, fazer o seu próprio negócio. Isso é muito importante, porque vai crescendo, vai contratando novas pessoas, vai entendendo dos negócios além do que entendia anteriormente. Então, tudo isso faz com que movimente a economia de uma forma mais positiva. Então, não depende das grandes empresas para poder investir ou até mesmo trazer uma atração para a nossa economia. Então, esses pequenos empresários são extremamente importantes para o crescimento da economia, sobretudo na geração de emprego. São eles que geram emprego na economia, seja no comércio, serviço, indústria. São os pequenos e médios empresários
que seguram a ponta aí na questão do emprego no Brasil. Ô Guilherme, as empresas, eu digo o comércio, né? O comércio que sobreviveu à pandemia. Em que momento a FEComércio acredita que nós teremos os indicadores no pré-pandemia? Quando que isso vai ser igualado? Quando que a recuperação vai ser igualada ou vai ser uma recuperação desigual dependendo da cadeia produtiva, dependendo, claro, do setor que esse comércio funciona, esse comércio trabalha? É bem isso, Thiago, que você comentou agora. É uma relação assimétrica. São setores que estão desenvolvendo muito bem, outros setores estão desenvolvendo muito mal. Vamos pegar o setor de supermercados. Ano passado teve recorde de vendas. O setor de farmácias continua tendo recorde de vendas também na série histórica. Então são setores que já superaram os patamares pré-pandemia. Agora, se a gente pega o setor de vestuário, ainda tem um longo caminho aí para recuperar as perdas da pandemia e procurar novos patamares. Então, essa relação está sendo muito assimétrica dependendo de cada setor. Mas se a gente entende de uma forma geral, Thiago, a gente espera que pelo menos no ano que vem a gente já tenha um ritmo de crescimento mais forte e a gente já consiga voltar aí no geral aos patamares pré-pandemia. Não somente voltar no pré-pandemia, a gente precisa ter um ritmo de crescimento. A gente não quer o comércio tendo voo de galinha, tendo um 2023 muito positivo e depois caindo em 2024. A gente precisa ter uma atração, uma sustentação mais forte do consumo de longo prazo. Isso só vai ter quando a gente tiver investimentos, né? Investimentos que possam trazer geração de emprego e renda. Qual que é o grande problema? Que a gente está com uma taxa de juros muito alta. Se a gente está com uma taxa de juros elevada, o empresário prefere ali colocar seu dinheiro no sistema financeiro, rendendo a 14%, 15% ao ano, evitando os riscos da economia. Sobretudo, como você comentou anteriormente, né? Ano eleitoral tem toda uma dificuldade, aumento do risco, a instabilidade é tudo que o empresário não quer. Então, nesse momento de juros elevados, a gente vai ver um ritmo de crescimento mais fraco da economia. Tanto que o PIB estimado para esse ano, que é a nossa produção geral, tende a ser próximo a zero, né? Por conta de um aumento de juros e todo o aspecto aí de inflação impactando no consumo e etc. Então, a gente precisa ter mais investimentos e isso a gente só vai ter com estabilidade, com previsibilidade. Eu não espero muito para esse ano, eu espero mais para 2023, pós-eleição, que a gente já tem um cenário aí pelo menos de 4 anos do próximo presidente ou a reeleição desse presidente, para que a gente consiga traçar um cenário mais favorável e aí os investidores tenham mais vontade de aplicar esse recurso na geração de emprego e renda. Bom, Guilherme, você está falando um pouco mais sobre a macroeconomia e a gente já falou aqui sobre a inflação bate a porta dos brasileiros, preocupa muita gente, né? O dinheiro cada vez mais curto e a medida de aumentar a taxa Selic, a taxa básica de juros, é uma medida que, apesar de amarga, é necessária na sua leitura, você como economista? É necessária, Thiago, porque são duas medidas, né? Uma política fiscal de contracionista, de você redução de gastos, que a gente não vê isso em nenhum governo, seja esse, seja o anterior, de redução de gastos, de enxugamento da máquina pública. Então, esse papel acaba caindo para o Banco Central, né? Pelo aumento de juros, né? E para o telespectador entender, né? O aumento de juros faz com que você retraia investimento, gasto das famílias, investimento geral do governo. Então, tudo isso faz com que a economia tem um ritmo de crescimento mais fraco. É um remédio muito amargo, né? Porque você vai trazer pisar no freio praticamente, né, da economia e a gente não tem aí uma recuperação que a gente precisava nesse momento. Mas lembrando, Thiago, também que a nossa inflação atual não é de excesso de demanda, não é uma renda elevada das famílias consumindo à torta e à direito para elevar os preços. A gente está tendo um choque de oferta por conta da pandemia desde 2020, com a questão dos alimentos, ano passado aí com a questão da energia elétrica, né, a escassez hídrica, a falta de chuva trouxe um custo a mais para a nossa produção de energia das termoelétricas. Além disso, nós tivemos um aumento muito expressivo das commodities, como soja, milho, trigo e o petróleo, impactando nos combustíveis. Então, a taxa de juros, ela não tem efeito sobre o preço do petróleo internacional, sobre o preço do frete internacional, que subiu de $1.000 para 10, 15 mil dólares, né, o container. Então, o efeito ele acaba sendo muito residual em relação à nossa taxa de inflação. Não deve ter um impacto tão significativo. Qual que é o impacto que eu estou esperando em relação à taxa de juros? Você trazer mais capital estrangeiro de fora. Com isso, eu aprecio, eu valorizo o real. O real que estava na casa de 5,50 no início do ano está em 4,60. Isso já ajuda importações mais baratas,
você comercializar essas commodities que têm valor em dólar no mercado internacional, eu consigo negociar a um preço mais barato e com isso eu consigo trazer a inflação um pouquinho mais para baixo. Então, eu acho que a medida é muito mais do que essa redução da demanda, né? Ao invés de ser redução da demanda, a gente espera que a inflação seja contida aí pela redução, né, pela valorização da nossa moeda no longo prazo. O Guilherme, você falou bem sobre o petróleo, né, o combustível. O combustível é importante para qualquer cadeia produtiva aqui no Brasil. E muitas pessoas podem pensar, talvez o aumento do combustível não impacte diretamente o comércio, mas impacta sim. O que essa cadeia produtiva provoca em relação ao comércio com o aumento? Se eu tenho um veículo, eu preciso encher o tanque desse carro. Isso pode acarretar em aumento de preços para o consumidor, no caso do comércio, um comércio de rua, por exemplo? São dois aspectos, né, Tiago? Aquele direto que o consumidor sente na ponta, que nosso telespectador vive aí todo dia ao abastecer o seu veículo, ele, ao ter um preço mais alto aí do litro da gasolina, ele vai ter que tirar de outro lugar, porque ele não teve um aumento da renda aí tão significativo para poder continuar consumindo mais em outro setor. Então, ele vai precisar retirar de outro setor da economia para manter aí o consumo de litro por gasolina, né? Então, esse é um impacto muito grande no comércio e na economia em geral. E tem aquele impacto indireto. Eu vou pegar aqui, Thiago, que é um exemplo que está na moda hoje, né? A cenoura. Cenoura que foi muito caro, subiu 160% nos últimos 12 meses. O que aconteceu? Houve uma chuva em excesso na região de São Gotardo, no interior de Minas. Isso desfavoreceu, né, o plantio da cenoura, redução da oferta, isso já aumenta o preço por si só. Só que aquele caminhão, né, que sai de São Gotardo e vem para o Ceasa em São Paulo, o Ceasa em Belo Horizonte, em Vitória, no Rio de Janeiro, o que seja, ele está fazendo um transporte mais caro, porque o frete, o óleo e diesel, ficou 25% mais caro em um mês. Então, não somente esse custo direto que o consumidor paga na gasolina, ele vai pagar no transporte, no óleo diesel que sai lá do interior de Minas e chega aqui até São Paulo. Então, o consumidor paga diretamente e indiretamente a esse aumento de preço na ponta e, evidentemente, vai reduzindo o seu poder de compra, vai tirando a sua confiança, vai tirando o seu conforto e, com isso tudo, a economia perde, porque se ele tem menos dinheiro para consumir, o comércio vende menos, demanda menos para a indústria e aí gira aquele ciclo da economia de forma negativa. Ô Guilherme, nós temos alguma memória daqueles anos 80, da hiperinflação aqui no país, uns têm mais, outros menos memória, mas de qualquer forma a gente sabe que foi um período muito turbulento, com uma inflação batendo, aliás, no começo dos anos 90 a inflação bateu mais de 1000% no início do governo Collor. E era muito comum que as pessoas fizessem o que se chamou de compra de mês. A pessoa vai no supermercado assim que recebe o salário, porque o salário amanhã já não vale mais a mesma coisa ou no mesmo dia já perde o valor. Essa história da compra de mês está voltando com essa alta da inflação? Claro que a inflação de hoje nem se compara com o que o Brasil viveu, o Brasil hoje é outro, mas essa é uma medida que muitas famílias voltaram a tomar, ir no supermercado assim que recebe o salário. Qual que é essa forma de se monitorar esse consumo, esse comportamento dos consumidores? Olha, Thiago, tem um perfil tradicional, né? Na hora que recebe o salário, ali no dia 5 do mês, os supermercados enchem, né? Então as pessoas tendem a fazer ali as compras do mês. Mas a economia é muito diferente, né? Da década de 80, o dinamismo é completamente diferente. A questão de oferta e demanda é muito mais ágil do que naquela época. Então você pode ter semanas ao longo do mês que você pode ter uma oferta ali dos pescados, das carnes ou de algum produto de limpeza, dos hortifrutis, do FLV, da frutas, legumes e verduras. Por exemplo, estou falando aqui nos supermercados, né? Então tem um dinamismo que o consumidor pode aproveitar ao longo do mês. Não necessariamente a pessoa precisa fazer a compra ali num dia só para todo mês. Então, cabe ao consumidor fazer essa pesquisa, fazer sua compra no supermercado, buscar online alguma promoção, algum desconto de fidelidade. Se você consome, sei lá, mais de R$1.000 em determinado estabelecimento, você consegue, sei lá, 5%, 10% ali de cashback, você pode gastar novamente naquele estabelecimento. Enfim, são algumas formas que o consumidor hoje tem na sua mão para poder amenizar esses impactos, né? Até mesmo ir a um atacarejo, juntar pessoas para comprar fardos maiores, com isso ter uma distribuição pagando menos cada um. Então, são algumas formas que contribuem esse momento de inflação mais elevada, mas a gente não vê aquele cenário como na década de 80, né? O dinamismo da economia é bem diferente, essa questão de oferta e demanda
pode ajudar aí na questão pontual, né? Um dia uma oferta de um produto, outro dia a oferta de outro produto, e o consumidor vai se beneficiando aí pelo menos para tentar amenizar um pouco aí o impacto dos preços no bolso. Ô Guilherme, queria que você falasse um pouco sobre o comportamento online, né? Eu vi uma vez uma pesquisa dizendo que o dia que mais as pessoas compram é a segunda-feira, porque a pessoa, sei lá, vai a um shopping center, olha lá um produto que ela quer comprar, mas depois na segunda-feira online essa pessoa acaba comprando o produto que ela viu no shopping, ou viu num comércio de rua no fim de semana. Qual é o comportamento? O que esse comportamento online mudou nos últimos tempos? E claro, a pandemia também influenciou muito nesses últimos 2 anos, porque o comércio fechado, muitas vezes as pessoas continuaram comprando online. É importante entender, né, o telespectador entender que o comércio eletrônico tem um grande potencial no Brasil. No entanto, ele é ainda muito pequeno em relação ao varejo total. Se a gente tem R$100 de vendas no varejo físico, basicamente a gente está falando de R$5 de vendas no varejo online, ou seja, 5% das vendas do varejo físico. Então, isso ainda é muito pouco. Se a gente pega países como Estados Unidos, alguns países da Europa, a gente tem um percentual entre 10% e 15%. Então, a gente tem um grande potencial e na pandemia a gente conseguiu trazer esse consumidor que era muito reticente, tinha muita cautela, tinha medo de gastar ali no cartão de crédito, de ser clonado, de não receber aquele produto que gostaria, ter algum dano, né, no produto, ter que voltar, ter que mandar pelos correios novamente. Então, esses equívocos, esses erros foram sendo sanados, né? E o consumidor foi ganhando confiança no comércio eletrônico, tanto que desenvolveu bastante ao longo da pandemia. Agora, o comércio eletrônico, ele tem uma forma também de pesquisa, né? O consumidor gosta do imediatismo. Por exemplo, se ele olha uma geladeira, ele pesquisa na internet o preço, né, em várias lojas, também as especificações, qual a qualidade do produto, qual que eu vou comprar, para chegar na loja física, já comprar aquele produto e poder levar para casa de forma imediata e não ter que esperar, às vezes, 10, 15 dias, dependendo do produto. Aqueles produtos mais baratos que ele consegue receber, e até mesmo em um dia, ele prefere comprar pela internet. Esse mercado está crescendo bastante no Brasil, esse consumo imediato. Ao invés de eu ter que sair, né, Thiago, a gente está falando do combustível, ter que sair até um shopping, gastar ali no estacionamento, gastar gasolina, etc., eu posso receber em casa em um dia útil. Então, isso trouxe um dinamismo muito grande do comércio eletrônico que veio para ficar. Tende a crescer, mas não vai substituir de nenhuma forma o nosso varejo físico. É uma forma complementar de ajudar esse consumidor a fazer a pesquisa, a procurar preços melhores, a poder escolher, né, entre produtos diferentes. Você tem o YouTube hoje com avaliações de determinados produtos. Então, a internet veio para contribuir para as vendas, tanto para o varejo físico quanto para o varejo online. E mais uma dúvida, Guilherme, a gente fala de preços altos, né? Assim que passar essa pressão inflacionária em relação à pandemia e também à guerra na Ucrânia, que a gente torce para que termine o mais rápido possível, os preços voltam aos patamares anteriores ou não? A gente tem até uma brincadeira na economia que os preços sobem de elevador e descem de escada, eu juro também, sobe de elevador e desce de escada, ou nem desce de escada, os preços vão ficar nesse patamar, mesmo com uma pressão menor. O que é possível avaliar em relação a isso? É muito difícil ainda prever isso, Thiago. A gente espera que os preços se acomodem num patamar mais elevado. Eu acho difícil a gente recompor esses preços a patamares anteriores, porque o dinamismo da economia ainda não permite, né? As consequências da pandemia ainda são significativas e tem esses impactos nos preços para os consumidores. Então, eu não vejo no curto, médio prazo uma redução significativa dos preços. Eu imagino, por exemplo, em março, nós tivemos um aumento de 1,64% no IPCA, foi absorvido todo o impacto da pandemia. A partir de agora vai ser mais residual, vai ser mais linear. Então, a gente vê que houve um aumento expressivo dos preços e agora tende a ter um aumento um pouquinho mais fraco. A gente tende a chegar ao final do ano a 7% de aumento. Ainda é muito significativo para o Brasil, após a inflação do ano passado, acima de 10%, e também em torno de 4% de 2020. Então, a gente vê esse movimento inflacionário ainda muito importante, mas a tendência é que cresça patamares menores, mantendo ali o ritmo, né, que a gente estava vendo da pandemia. Eu não vejo nenhum sentido assim que a gente possa perceber uma redução drástica dos preços que os consumidores estão esperando. Eu vejo um aumento, mas em patamares mais acomodados.
Agora, o Guilherme, a gente vai entrando na reta final aqui da nossa conversa na Jovem Pan e mais uma vez a gente tem o fim de um governo e que a reforma tributária não foi aprovada. Também, claro, é uma discussão interminável no Congresso Nacional, houve uma discussão muito grande, mas essa reforma ainda não saiu do papel. Eu sei que esse é um dos pleitos do comércio e de outros setores da sociedade. De que forma frustra, mais uma vez, a reforma tributária não ser aprovada e o que isso poderia beneficiar o comércio e o consumidor? A nossa carga tributária é altíssima, né? Os pleitos da FEComércio vão muito na linha de ajustes infraconstitucionais, né? Não tem que mudar em proposta de emenda constitucional, de coisas mais simples para serem resolvidas, né? Isso traz uma ajuda muito grande para o comércio, para o setor, né, como um todo de serviços e indústria, porque a redução da carga tributária significa, Tiago, mais dinheiro em posse do empresário. E se você tem mais dinheiro disponível, você vai investir em máquinas, equipamentos, em contratação de pessoas, em tudo que possa girar a economia de uma forma mais significativa. Essa questão da reforma tributária já vem desde a década de 80, né, se arrastando, vem mudando um texto aqui, mudando um texto acolá, mas não é aprovada. A gente precisa, sim, ajustar. A gente tem um manicômio, bom, todo mundo fala isso, manicômio tributário, né? É muito difícil essas alíquotas diferentes entre estados, municípios, o federal. Então, a gente precisa, assim, organizar. A FEComércio tem as propostas, estão lá no site da FEComércio, que podem ajudar. São propostas infraconstitucionais, mais fáceis de serem resolvidas. Então, a gente precisa tirar esse tamanho do Estado no cangote do empresário para poder trazer uma atração maior de investimento das empresas. É importante ter essa redução aí dos impostos, mas a gente vê que ano eleitoral, né, Tiago, é muito difícil a gente ter uma aprovação de uma proposta dessa, porque pode impactar muito na arrecadação de estados e municípios e ninguém quer mexer nesse vespeiro neste ano eleitoral. E só para a gente fechar, o Guilherme, falando sobre a reforma tributária, a gente sabe que o custo de um funcionário é muito grande, né? O funcionário seletista, e o comércio vem tentando terceirizar esses funcionários. Como é que foi na pandemia esse movimento também para manter os funcionários, mesmo com o comércio funcionando menos ou outras vezes, muitas vezes também nem funcionando? O Tiago, teve o programa, né, o BEM, de segurança do emprego aí no comércio, em setores da economia. Isso foi extremamente importante, né, para o comércio, sobretudo ali os setores básicos da economia, que tiveram um desempenho aí muito importante, né, para segurar as vendas ali do supermercado para as pessoas no meio dessa pandemia. Então, o comércio tem segurado muito. Os dados do CAGED mostram uma recuperação aí na geração de emprego, seja nos mercados e farmácias, e no setor de materiais de construção. Então, a gente está conseguindo recuperar empregos formais com carteira assinada. Isso é extremamente importante, porque dá segurança a esse consumidor, a esse novo empregado, porque ele vai ter ali na sua carteira, vai ter um pouco mais de segurança do que aquele emprego terceirizado, aquela forma mais informal que, de repente, ele pode ser contratado um mês, de repente pode ser afastado no outro mês e não ter aquela segurança da renda. Então, os dados do CAGED nos mostram que há uma recuperação importante na geração de emprego na economia em geral, sobretudo no comércio varejista, o que é muito importante para dar segurança para as pessoas, para melhorar aí as compras no dia a dia, para poder consumir mais supermercados, poder aí conseguir abastecer o seu veículo sem grandes problemas. Então, a gente vê uma recuperação importante do emprego formal e isso é muito importante para a economia e para o comércio. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite e fica aqui também um convite para uma próxima conversa. Muito obrigado mais uma vez, bom trabalho para você e para todos da FEComércio. Um abraço. Obrigado, Tiago, um prazer falar com vocês e um prazer participar do programa Diálogo. Bom, falamos sobre economia, sobre o comércio, as expectativas para esse ano de 2022 com o economista-chefe da FEComércio, Guilherme Ditzi. A você que nos acompanhou, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Até a próxima.